Eu cometi um erro e eu estou aqui para me desculpar e corrigi-lo de alguma forma. Oi, meu nome é Bárbara, bem-vindo ao Be Divine Brasil. Nesse canal eu converso com vocês sobre espiritualidade, manifestação, desenvolvimento pessoal, bem-estar e hoje eu vim pedir desculpa. Eu vim pedir desculpa porque eu recebi um insight tão profundo ontem. E não foi só recebido, eu trouxe pro meu corpo, eu vivi. E aí tudo fez sentido, então eu precisava vir conversar com vocês porque eu percebi que nos últimos vídeos desse canal eu tenho feito algo que é exatamente o contrário do que eu acredito. Mas eu tava fazendo isso tanto no automático que eu não percebi. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre expansão da consciência, o que é expansão da consciência, né? O que é viver de uma forma consciente e como os nossos julgamentos sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre as pessoas, interferem no nosso processo de expansão da nossa consciência e de viver aquilo que a gente tá aqui para viver, de uma forma mais leve e mais tranquila. Então, vamos começar definindo um pouco os termos. O que é a expansão da consciência? Quando a gente vem para a Terra e recebe um nome, um corpo, e a gente também recebe nossa mente, que está atrelada ao nosso ego, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida se identificando com isso e esquecendo que no final, por mais que nós temos um nome e um corpo, nós somos parte de algo muito maior, a gente é parte do todo. Então, não importa no que você acredita, se você acredita em Big Bang, se você acredita que Deus criou Adão e Eva através da Terra, enfim, independente da teoria, do que você acredita, de como a gente chegou até aqui, uma coisa você não pode negar: tudo veio do mesmo lugar. Tudo veio de uma explosão, tudo veio de uma mesma criação. E se tudo veio do mesmo lugar, e se a gente vai para um nível subatômico e identifica que tudo é próton, nêutron, elétron, e quando a gente ainda vai mais dentro e começa a estudar sobre física quântica, a gente vê que tudo é energia, não existe tanta diferença assim entre eu, entre você, entre as pessoas à sua volta, entre o lugar que você está, porque tudo no final é a mesma coisa. E é isso que a espiritualidade sempre entendeu e a ciência agora finalmente está começando a entender, que tudo é a mesma coisa. Que é daí que vem o entrelaçamento quântico e outros temas que muito profundos pra gente tocar nesse vídeo. Vamos manter as coisas simples. Então, toda vez que o seu ego, né, ele se vê como algo separado do mundo, dos outros, do que está acontecendo, o que você faz? Você julga. O julgamento, ele nada mais é do que a expressão de todos os pensamentos de crenças limitantes. E crenças limitantes, assim, toda crença ela limita, né? Então tem crenças que pode te empoderar, mas ao mesmo tempo está te limitando a uma determinada coisa. Então o ego, ele cria essas barreiras, esses pensamentos, esses julgamentos sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é riqueza, o que é pobreza, sobre o que é bonito, o que é feio, sobre o que é esperado de você, o que não é esperado de você, sobre as pessoas, sobre o que é uma pessoa bem-sucedida, o que é uma pessoa não bem-sucedida, uma falha, né, para o sistema. Então, isso tudo são conceitos que você absorve durante a sua presença na Terra, e aí você vai vivendo conforme isso, mas quando você expande a sua consciência, o que é a expansão da consciência? Quando você percebe que a sua consciência é muito maior do que só o seu corpo e só o seu nome, só o que você é e o que você vive. É quando você percebe que, na verdade, a sua consciência é muito maior, que você faz parte desse todo. E, consequentemente, quando você tá julgando as pessoas à sua volta, quando você tá julgando o que é certo e o que é errado, quando você tá julgando o lugar, o ambiente que você tá, o que você está fazendo, na verdade, é criando separação e dizendo, não, eu não faço parte do todo. E quando você cria separação, você nega diversas oportunidades de coisas que estão vindo até você, porque se tudo é você, se tudo faz parte do todo e consequentemente você está ali com o todo, e o todo está em constante expansão, desde o Big Bang nós estamos em processo de expansão como sociedade, como planeta, como universo. Então a expansão é a única certeza. O que você consegue fazer com relação à expansão é definir com uma intenção, claro, que para que lado você quer expandir e diminuir as barreiras e as resistências, os muros que são criados entre você e o processo de expansão, para ser um processo mais leve e mais fácil.
Mas os julgamentos que a gente cria com relação às pessoas, na verdade, são esses muros e são essas barreiras que no final acabam atrapalhando, atrasando e criando muita dificuldade no nosso processo de expansão. A tal ponto que às vezes algumas pessoas não conseguem seguir com o processo de expansão e desencaram. Então, o que é importante é entender quais são esses pontos que a gente está julgando nos outros e que esses outros são aspectos de nós mesmos e que quando você está julgando o outro, você está julgando a si mesmo. Aquela história de um dedo, três para você mesma. E outra coisa muito interessante é que, assim, se o processo de expansão é inevitável, a gente vai continuar expandindo como universo, como sociedade, como consciência coletiva. Essas pessoas que vêm até você, as circunstâncias que você vive, sejam elas físicas, materiais, espirituais, emocionais, as pessoas que chegam até você na sua vida de alguma forma, essas pessoas, elas são aspectos seus que vieram para te beneficiar e te ajudar de algum jeito. Ou elas vieram te ensinar alguma coisa, ou elas vieram realmente te entregar alguma coisa que você tem buscado na sua vida, ou elas vieram ali para ser realmente um espelho de algum aspecto seu que você não tá aceitando e que você tem que aceitar porque a autenticidade é a verdadeira felicidade, é a partir de quando você aceita qual foi o papel que você veio para cá, aqui na Terra, viver. Então, viver de forma autêntica, que você consegue viver essas coisas. Mas se você julga o outro e continua criando separação entre você, as pessoas e o mundo ao seu redor, o que acontece é que você não se beneficia do todo, você não se beneficia da sabedoria que está tentando chegar até você, mas você mesmo, numa tentativa de se proteger, geralmente, né, por conta de medo, preocupação, ou por conta de alguma emoção não processada do passado, você cria barreiras. E é por isso que ter uma autoestima magnética é tão importante, porque quando você cria uma autoestima magnética, o que você faz? Você derruba esses muros e, aumentando a sua autenticidade, você atrai ainda mais daquilo que realmente é o que você tá aqui para viver, para transformar a sua vida. E em vários vídeos aqui do canal eu me peguei julgando o que é certo, o que é errado, qual é a forma certa de viver a vida, de fazer as coisas, de ganhar dinheiro, de se relacionar. Isso, e eu que tô aqui pra pedir desculpa porque depois que eu recebi esse insight, e eu recebi como se fosse uma onda de energia, foi muito forte, e as fichas começaram a cair, eu percebi que eu tava vivendo muito ainda na minha mente, que é quando a gente entende os conceitos. Então, a gente às vezes entende os conceitos, a gente lê, estuda muito e entende os conceitos. Mas o corpo, né, nosso corpo, ele precisa aceitar os conceitos, ele precisa, a energia precisa ressoar com todo o seu corpo, a ponto de você aceitar essa energia de uma forma mais profunda. E eu não tava nesse lugar ainda, eu ainda estava no lugar de, nossa, peraí, eu tô na minha mente, eu entendi. Mas como meu corpo não tava alinhado ainda com o que eu tinha entendido, né, eu tava ainda vivendo e falando coisas. E a verdade mesmo, assim, nua e crua, é que por mais que eu esteja, eu como uma pessoa, dentro da minha evolução e do meu processo de expansão de consciência, às vezes eu dou 2, 3 passos pra trás e volto a pensar com o meu ego e criar a separação entre eu e o mundo e as pessoas e julgar. E isso vai acontecer com todo mundo na jornada, porque enquanto estamos aqui, estamos no nosso processo de expansão. E esse vai e vem entre ego e esse ser divino que nós somos, ele acontece em vários momentos da nossa vida. E a grande lição e a grande coisa é a gente conseguir sempre voltar para a ideia de que todos somos um, de que não existe separação e que tudo que está acontecendo no nosso redor é pro nosso favor, de alguma forma. Só que para entender isso, a gente precisa ter uma consciência clara e, mais importante, desenvolver a habilidade de destruir esses julgamentos para continuar no processo de expansão com a nossa autoestima magnética. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui outros vídeos para você assistir. Vejo você no próximo conteúdo. Tchau!